O ar na minha garganta parecia uma lâmina enferrujada, cortando cada tentativa de respirar. Abri os olhos, ou o que restava deles, e vi o teto alto, com uns rendilhados de estuque que pareciam retirados de um palácio. Cheirava a lavanda e a qualquer coisa de hospital, aquele cheiro que eu conhecia tão bem, mas que agora me trazia um pânico diferente, um pânico que se misturava com um alívio esquisito. Onde raio é que eu estava? Lembrei-me do chão frio da casa de banho, do gotejar lento do meu próprio sangue no azulejo. Mas aqui não havia azulejos frios. As lençóis eram de seda e a cama era tão macia que parecia uma nuvem. Tentei mover-me. A minha anca esquerda deu um puxão surdo, mas a dor aguda, aquela que me fazia gritar por dentro a cada respiração, tinha desaparecido. Agora era só uma pontada constante, controlada, como se alguém tivesse abafado o fogo com uma camada de névoa. Com calma, senhorita Cardoso. A voz era nova para mim, feminina, tranquila e sem sombra da raquele frieza do Pedro. Abri os olhos e vi uma mulher sentada numa poltrona de costas altas ao lado da cama. Os seus cabelos grisalhos estavam presos num coque arrumado, e os seus olhos inteligentes observavam-me por trás de uns óculos de aros finos. Usava um casaco branco de médico sobre uma blusa de seda. Onde é que eu estou? A minha voz saiu rouca, um arranhar seco. Está na propriedade dos Castellano, respondeu ela, levantando-se para verificar o soro que subia pelo meu braço. Sou a doutora Helena Rosa. Reparei o seu pneumotórax e ajeitei as suas costelas enquanto esteve inconsciente. Inconsciente, claro. Tinha sentido a escuridão a engolir-me, uma promessa tentadora de esquecimento. Há quanto tempo? Perguntei, sentindo um peso no peito que não era da dor. 3 dias, disse a doutora Helena com um tom prático, mas os seus olhos demonstravam uma espécie de tristeza silenciosa. Teve 3 fraturas. Uma delas tinha perfurado a pleura do seu pulmão. Havia uma hemorragia interna considerável. Se tivesse esperado mais 1 hora, senhorita Cardoso teria morrido afogada no seu próprio sangue. 3 dias. 3 dias de escuridão. A Sofia. Um pânico súbito, elétrico, percorreu-me. Tentei levantar-me, jogar as pernas para fora da cama, mas o meu corpo parecia não me obedecer. Uma pontada de dor rasgou-me as costelas, e eu caí de volta nos travesseiros, soltando um pequeno gemido. A Sofia, gaguejei. A minha irmã, ela está bem. Onde está? O Pedro vai... Não havia palavras para descrever o terror de ter deparado com aquele monstro, o terror de ter sido aquele monstro ao longo de 4 anos. O meu Pedro, o herói. Que ironia, não é? Ele não era o meu herói, era o meu algoz, o meu verdugo. E pensar que tudo tinha começado de uma forma tão clichê, ou pelo menos assim eu pensava. Estava a caminho de casa do turno de enfermagem no Hospital Central de Lisboa. Já passava das 9 da noite. A Rua da Prata estava um pouco deserta, e eu ia a pensar nos casos do dia, na exaustão que me corroía os ossos. De repente, um puxão. A minha mala, a minha vida dentro dela, arrancada. Um empurrão contra a parede fria. E a lâmina, o brilho da lâmina contra a minha garganta, o som da minha própria respiração presa. A sentir o pavor. Lembro-me daquele cheiro metálico, da rua escura, do coração a martelar. Achei que ia morrer ali, naquela ruela, sozinha, como tantos outros. E depois, como num filme de série B, o anjo da guarda. Uniforme da polícia, cabelos loiros impecáveis, olhos azuis que pareciam transbordar de preocupação. Num instante, ele derrubou o assaltante, algemou-o. As suas mãos, suaves e firmes, ajudaram-me a levantar. Detetive Pedro Macedo, disse ele, com um sorriso gentil que desarmaria qualquer um. A minha sorte, a minha salvação. Ou assim eu pensei. Para ser sincera, não me lembro de muitos detalhes dos meses que se seguiram. As cores parecem mais vivas na minha mente, mas os sons e os cheiros...
tudo uma neblina. Foi um turbilhão de jantares, flores, promessas sussurradas em restaurantes elegantes, amigos e colegas do hospital. As poucas pessoas que eu ainda tinha diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Ele é um protetor, Ana, diziam-me. Finalmente vais estar segura. Mal sabiam eles, ou eu. O nosso primeiro encontro. Ah, isso é uma história para outro dia, cheia de detalhes que nem sei se importam tanto agora. O que realmente pesa é o que aconteceu depois. Lembro-me do casamento, sim. As flores brancas, o vestido de renda que me sufocava, o sorriso forçado para as fotografias. Pedro, no seu uniforme de gala, impecável, com aquele ar de homem ideal. A mentira perfeita para as câmaras. Era uma sexta-feira? Não, acho que foi num sábado de final de primavera. A festa foi num espaço lindo nas Enhas do Mar, e lembro-me de ter sorrido para o padrinho dele, Miguel, um sorriso de agradecimento por um brinde engraçado que ele fez. Um gesto banal, insignificante, mas para o Pedro nada era insignificante. Ele esperou até estarmos sozinhos na suíte de lua de mel, a porta trancada, o champanhe intocado. Olhaste demais para ele, disse ele, a voz calma, tão calma que me dava arrepios. Foi a primeira vez. O punho dele no meu estômago, o ar a escapar-me dos pulmões num soluço. Não foi como nos filmes. Não houve gritos. Não houve a raiva distorcida na cara dele. Apenas uma decepção fria, como se eu tivesse manchado a noite perfeita dele. Eu disse a mim mesma que tinha sido um erro. O estresse do casamento, bebida a mais, não voltaria a acontecer. Mas voltou, e voltou, e voltou. As nódoas negras multiplicaram-se como sombras que se espalhavam pelo meu corpo. Aprendi a usar mangas compridas no verão. Aprendi a usar maquilhagem como uma armadura, a cobrir a escuridão. Aprendi a sorrir com as costelas partidas e os lábios gretados, com a morte lenta de tudo o que eu tinha sido. Então veio a gravidez. Tinha 24 anos, 8 semanas. Um pequeno coração a piscar no ecrã do ultrassom. Durante um breve e luminoso momento, senti esperança. Talvez um filho o mudasse. Talvez eu pudesse amar alguma coisa nesta escuridão. Mas o Pedro não queria um filho. Eram 3 pontapés no estômago. Contei. 1, 2, 3. Depois veio o sangue. As cólicas. A urgência no hospital onde os médicos trabalharam freneticamente para estancar a hemorragia. Salvaram a minha vida. Não salvaram o meu bebê. O dano é extenso, disse o médico, os olhos cheios de pena. Pode ser que nunca mais consiga engravidar. Eu dei um nome à minha filha na mesma, lírio, uma flor que nunca chegou a desabrochar. Às vezes, quando a insônia me consumia e o silêncio da noite amplificava cada dor, eu pensava na lírio. Imaginava os seus pequenos dedos, o cheiro dela, um riso que nunca ouvi. Eu tinha um instinto maternal forte, daqueles que vês nas novelas, sabes? A minha mãe sempre disse que eu nasci para ser mãe, a forma como eu cuidei da Sofia depois de os nossos pais terem morrido. Mas o Pedro tinha roubado isso. Tirou-me a minha filha, o meu futuro, e deixou-me com uma cicatriz no ventre que doía mais do que qualquer ferida visível. Não era só a dor física, era a sensação de falha, de ter deixado que me tirassem o único vislumbre de alegria que tinha tido em anos, uma pequena flor, e ele esmagou-a. Depois da lírio, tentei fugir. A primeira vez, cheguei a um abrigo para mulheres na ajuda. O Pedro encontrou-me em 6 horas, arrastou-me para casa pelos cabelos e ninguém o deteve. Como podiam? Ele mostrou o distintivo e explicou que a sua esposa, mentalmente instável, tinha fugido. A segunda vez, pedi ajuda a uma colega de trabalho. O Pedro descobriu. Trancou-me na cave durante 2 semanas. Quando finalmente me libertou, a minha colega tinha se despedido e mudado para outro país. A terceira vez,
A mais recente quase consegui. Bilhete de autocarro para o porto. Dinheiro escondido no sapato. Um pé já fora da porta. Então, o Pedro mostrou-me as fotografias. Sofia a ir para as aulas. Sofia numa pastelaria. Sofia a rir com os amigos, inconsciente de que estava a ser observada. Tenta fugir de novo, disse ele com aquela voz suave e perigosa. E faço-a desaparecer. Deixei de fugir. Agora não tinha nada. Sem emprego, o Pedro fez me despedir. Sem dinheiro, ele controlava cada cêntimo. Sem amigos, ele afastou-os todos. Ninguém que acreditasse na palavra de uma mulher histérica contra a de um detetive condecorado. Nada, exceto a Sofia, a minha irmãzinha. A única luz que restava na minha escuridão. Pressionei a mão contra a cicatriz no meu abdômen, o lugar onde a Lírio tinha vivido por 8 breves semanas. Não podia morrer naquela noite, ainda não. Não antes de a Sofia estar segura. Com um som que era metade soluço, metade oração, comecei a rastejar para o corredor. O corredor estendia-se à minha frente como um campo de batalha interminável. Puxei-me para a frente com os antebraços, as minhas costelas partidas a gritar a cada movimento. O chão de madeira arranhava os meus cotovelos, deixando um rasto de pele em carne viva. 3 metros até a casa de banho. Podiam ser 30 quilômetros. Fui enfermeira durante 5 anos antes de o Pedro me fazer desistir. Conhecia a anatomia, conhecia trauma e sabia com uma certeza clínica exatamente o que estava a acontecer dentro do meu corpo. 3 costelas partidas. Conseguia sentir o roçar dos fragmentos ósseos a cada respiração. Pelo menos uma delas provavelmente tinha perfurado a minha pleura, a membrana delicada que envolvia o meu pulmão. O ar estava a escapar para a minha cavidade torácica, colapsando lentamente o pulmão. Pneumotórax, sem tratamento, tinha talvez 2 horas antes que a pressão esmagasse o meu coração. Tosse. Um gosto de cobre inundou a minha boca. Sangue. Cuspiu para o chão e continuei a rastejar. Cada centímetro era uma agonia. Cada respiração, uma faca a retorcer-se entre as minhas costelas. Manchas pretas dançavam nos limites da minha visão, ameaçando arrastar-me para o abismo. Mas continuei a mover-me, arrastando-me em direção à fina tira de luz por debaixo da porta da casa de banho. A casa de banho era o meu único santuário, a única divisão do apartamento, com um trinco que o Pedro ainda não tinha destruído. Um pequeno descuido, um que eu tinha tido o cuidado de nunca chamar a atenção. Estava a guardar esta divisão, este trinco, para um momento exatamente como este. Os meus dedos encontraram o batente da porta. Arrastei-me para dentro, fechando a porta com um pontapé atrás de mim. O trinco encaixou-se com um pequeno clique, um som que pareceu um trovão de vitória. Desabei contra o móvel da casa de banho, o meu peito a arfar, a minha visão turva. A casa de banho era pequena e fria, os azulejos brancos a brilhar sob a luz fluorescente dura. Vi um vislumbre de mim mesma no espelho. Maçãs do rosto encovadas, maxilar roxo, olhos que pertenciam a um cadáver. Desviei o olhar. Com as mãos trêmulas, estiquei-me por baixo do lavatório, os meus dedos procurando o painel solto que eu tinha descoberto meses antes. Por trás dele, escondido no fundo do cano de esgoto, onde o Pedro nunca pensaria em procurar, estava o meu segredo. Um velho telemóvel de concha, uma relíquia de outra era, comprado com dinheiro numa loja de penhores há 6 meses. Tinha-o carregado em segredo, escondido aterrorizada. Nunca me tinha atrevido a usá-lo até agora. O ecrã acendeu-se. 12% de bateria, o suficiente para uma mensagem, talvez 2. O meu primeiro instinto foi ligar para o 112, mas esmaguei esse pensamento imediatamente. A polícia era a família do Pedro, os seus irmãos de farda. Tinha tentado uma vez, no início do casamento,
Liguei do telefone de uma vizinha com o lábio partido e um olho roxo. Chegaram 2 agentes, uns parceiros de póquer do Pedro. Riram-se da minha história, levaram-me para casa, entregaram-me de volta ao meu marido como propriedade perdida. O Pedro partiu-me o pulso naquela noite. Um lembrete do que acontecia quando eu tentava contar. Sem polícia, sem hospitais, ninguém que pudesse conhecer o nome e o distintivo do Pedro. Apenas uma pessoa me podia ajudar agora. Sofia. Fechei os olhos, a tentar forçar a minha memória. Tinha apagado todos os contactos do meu telefone normal há meses. O Pedro verificava-o todas as noites, mas eu tinha memorizado o número da minha irmã, repetindo-o para mim mesma, como uma oração todas as noites antes de dormir. 917, 555, 177. Os meus dedos pairaram sobre o teclado. Abri a aplicação de mensagens e comecei a digitar. 917. O meu polegar tremia sobre o teclado minúsculo, escorregadio de sangue do meu lábio partido. Os números desfocavam-se e duplicavam-se à minha frente. 555. Uma tosse sacudiu o meu corpo e uma nova agonia explodiu no meu peito. Mordi a língua para não gritar, sentindo o sabor do cobre, sentindo o rasto quente a descer pelo meu queixo. 01. A minha visão turvou-se. A luz fluorescente acima parecia pulsar, esmaecendo e acendendo em ritmo com os meus batimentos cardíacos falhos. Piscava com força, tentando focar-me. 17. O meu polegar escorregou. O ecrã estava molhado. Sangue. Lágrimas. Já não conseguia distinguir. Apertei os olhos para o número que tinha introduzido. 9667. 127. Quase. Tinha de ser quase. Não tinha forças para verificar, para apagar, para começar de novo. Cada segundo que passava era um segundo mais perto do regresso do Pedro. Um segundo mais perto da morte. Abri uma nova mensagem e comecei a digitar. Os meus dedos moviam-se com urgência desesperada e desajeitada. Cada letra era uma batalha. Cada palavra era uma oração. Sofia, ele partiu-me as costelas. Não consigo respirar. Rua da Liberdade, 224, APT 4B, código 7749. Não chames a polícia. São dele. Por favor. Fixei as palavras no pequeno ecrã. As minhas últimas palavras. Talvez. O meu último grito para o vazio. Pressionei enviar. O telemóvel fez um pequeno som de pluf e a mensagem desapareceu no éter digital, correndo por torres de telemóvel e cabos de fibra ótica em direção a um destino que eu acreditava conhecer. Não notei o erro, não vi que um único dígito, apenas um, tinha mudado tudo. O telefone escorregou dos meus dedos e caiu no chão de azulejo. Não tinha forças para o apanhar. Deixei a cabeça cair para trás contra o móvel, as lágrimas a escorrer pelos cantos dos olhos. O teto acima de mim parecia impossivelmente longe, branco e vazio como uma página em branco. Pensei na Sofia, 19 anos, olhos brilhantes, cheia de sonhos, a menina que eu tinha criado depois de os nossos pais terem morrido, que eu tinha protegido através de lares e casas de grupo, que tinha trabalhado em 2 turnos para a colocar na faculdade. A Sofia não podia saber que a irmã estava a morrer no chão de uma casa de banho. A Sofia não podia carregar esse peso. Pensei na Lírio, a filha que nunca seguraria. O pequeno batimento cardíaco silenciado antes de realmente começar. Pensei na vida que poderia ter tido noutro universo, onde nunca tivesse conhecido o Pedro Macedo. Uma vida com risos e sol e mãos que a tocavam com ternura em vez de raiva. Por favor, sussurrei para ninguém. Alguém, qualquer um? A escuridão aproximava-se, suave e pesada, prometendo um fim à dor. Então, distante como num sonho, o telemóvel vibrou contra o azulejo. Os meus olhos abriram-se. Teria imaginado. Já tinha partido. Já estava a flutuar no que vinha a seguir. O telemóvel vibrou novamente.
Estendia a mão para o agarrar com dedos que pareciam pertencer a outra pessoa. A uns 20 quilômetros de Lisboa, numa mansão que a maioria das pessoas fingia que não existia, João Castelano estava sozinho no escuro. O seu escritório era uma caverna de sombras, iluminado apenas por um candeeiro de mesa de bronze que projetava uma poça de luz âmbar sobre pilhas de papéis, relatórios financeiros, aquisições de propriedades, a maquinaria interminável de um império construído sobre sangue e silêncio. Um copo de whisky Macallan 25 estava intocado ao seu lado. Tinha-o servido há 3 horas. Não tinha dado um único gole. João já não bebia para saborear. Bebeu para esquecer. E naquela noite, esquecer parecia uma traição. Para além das janelas altas, Lisboa brilhava como uma caixa de joias. A sua caixa de joias, comprada e paga de maneiras que os cidadãos honestos da cidade nunca entenderiam. Tinha 36 anos, valia mais do que alguns pequenos países, e era temido por todos que sabiam o seu nome. Chamavam-lhe Il Silêncio, o silêncio, porque João Castelano nunca fazia ameaças, nunca levantava a voz. Ele simplesmente agia. E depois, os seus inimigos deixavam de ser problemas. Virou uma página no relatório financeiro. Os seus olhos a varrer sem absorver. Os números não significavam nada naquela noite. Nada significava nada há 4 anos. Então a gaveta vibrou. João congelou. O som repetiu-se. Uma fraca vibração da gaveta superior da sua secretária. Uma gaveta que ele nunca abria. Uma gaveta que continha apenas uma coisa. A sua mão tremeu ao esticar-se para a maçaneta. O grande João Castelano, que tinha visto homens morrerem sem pestanejar, cujas mãos nunca tremeram ao puxar um gatilho, a tremer como uma criança. Dentro da gaveta estava um velho telemóvel de concha, prateado, arranhado, antigo pelos padrões modernos. O telemóvel da Isabela. Pegou-o e, por um momento, não conseguiu respirar. O ecrã brilhou com uma notificação. Não via uma há 4 anos. Uma nova mensagem. O seu polegar moveu-se por si mesmo. Abrindo a mensagem, as palavras turvaram-se diante dos seus olhos. Sofia, ele partiu-me as costelas. Não consigo respirar. Rua da Liberdade, 224. APT 4B. Código 7749. Não chames a polícia. São dele. Por favor. Não era a Isabela. Claro que não era a Isabela. A Isabela estava morta. Mas alguém tinha encontrado este número. Alguém estava a morrer. Alguém estava a implorar por ajuda. Exatamente como a Isabela tinha implorado. A memória atingiu-o como um golpe físico. Isabela, a sua gêmea, nascida 7 minutos depois dele, mas sempre a que liderava. Ela era luz onde ele era escuridão, riso onde ele era silêncio, a única pessoa no mundo que conhecia o homem por trás do monstro. Ela tinha se apaixonado por um homem chamado Miguel Santos, um soldado da família Castelano, alguém em quem João confiava. Quando a família Neves a levou, quando a arrastaram do seu apartamento no meio da noite, o Miguel estava lá. O Miguel fugiu. 3 dias depois, João encontrou o corpo da irmã num contentor de transporte nos docas. O que os Neves lhe tinham feito nesses 3 dias, ele nunca falou sobre isso. Ele simplesmente apagou a família Neves da existência, um membro a gritar de cada vez, mas apagá-los não trouxe a Isabela de volta. Ele manteve o telefone dela ativo durante 4 anos, pagava a conta todos os meses, carregava a bateria todas as semanas. Não sabia por quê. Talvez estivesse à espera de um milagre. Talvez estivesse à espera de um sinal de que o universo ainda fazia sentido. Agora, o telefone finalmente tinha falado. Não a voz da Isabela, mas uma mulher presa, partida, a implorar a alguém, a qualquer um para a salvar. O endereço era num bairro cheio de polícias. Isto era perigoso. Isto era insensato. Isto podia ser uma armadilha.
João não se importou, digitou 3 palavras e pressionou enviar. Estou a caminho. Depois pegou no seu outro telefone e discou o número que sabia de cor. Miguel, disse a voz plana e fria como gelo ártico. Prepara a equipa. Rua da Liberdade 224. Agora. Miguel Santos tinha servido João Castelano durante 15 anos. Tinha visto o chefe ordenar execuções sem pestanejar. Tinha-o visto desmantelar famílias rivais com a precisão fria de um cirurgião a remover um tumor. Nunca, nem uma vez, tinha ouvido medo na voz de João. Até aquela noite. Prepara a equipa. Rua da Liberdade, 224. Agora. 3 palavras. Nenhuma explicação, nenhum contexto. Apenas aquela voz, plana, dura e, por baixo de tudo, algo desesperado. Miguel não fez perguntas. Ele simplesmente agiu. 5 minutos depois, 3 Cadillac Escalades pretos estavam parados na entrada circular da propriedade dos Castelano. 12 homens estavam prontos. Ex-forças especiais, soldados que tinham trocado a bandeira do seu país pelo dinheiro de João e acharam a troca mais do que justa. Usavam equipamento tático preto, armas com silenciador e não faziam perguntas. Neste mundo, as perguntas matavam. João saiu da mansão como uma sombra que ganhou forma. Usava um fato cinzento, sem gravata. Os seus cabelos escuros estavam penteados para trás, revelando um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Passou pelo primeiro veículo, pelo terceiro, e subiu para o SUV do meio sem dizer uma palavra. Miguel deslizou para o assento ao seu lado. "Arranca!" comandou João. A comitiva avançou, os portões abriram-se silenciosamente à sua frente e eles desapareceram na noite lisboeta. Sem faróis, sem sirenes, 3 fantasmas negros a deslizar por ruas vazias. Miguel observou o seu chefe na escuridão. João estava rígido, a mandíbula cerrada, os olhos fixos em algo que só ele conseguia ver. Na sua mão segurava um velho telemóvel de concha. Um telemóvel que Miguel reconheceu instantaneamente. O seu estômago apertou. "Chefe", disse Miguel com cuidado, "esse endereço é território da polícia. Metade da PSP de Lisboa vive nesse bairro. Eu sei. Se fizermos barulho, teremos distintivos a rastejar-nos em minutos. Então vamos em silêncio." Miguel hesitou. 15 anos de lealdade guerravam com 15 anos de instinto de sobrevivência. "Quem vamos extrair?" O polegar de João roçou o ecrã rachado do telemóvel de concha. Alguém que enviou uma mensagem para o número errado. O silêncio estendeu-se entre eles, pesado de significado. "O telefone da Isabela?" perguntou Miguel finalmente. João não respondeu. Não precisava. Miguel exalou lentamente e virou-se para a frente. Qualquer que fosse esta loucura, ele seguiria. Ele sempre o fez. Esse era o trabalho. Esse era o juramento. A cidade desfocava-se para além dos vidros fumados, luzes de rua, montras, o flash ocasional de um carro a passar. Moviam-se como fantasmas pelo labirinto urbano, invisíveis e inevitáveis. João esticou a mão para dentro do casaco e retirou a sua arma, uma Glock 19, punho personalizado, silenciador já acoplado. Verificou o carregador com facilidade, os movimentos tão naturais como respirar. Esta arma tinha acabado com mais vidas do que ele queria contar. Naquela noite podia acabar com mais. Ele não se importava. "Eta?" perguntou. O motorista olhou para o GPS. 12 minutos, chefe." João olhou para o telefone da Isabela, para a mensagem desesperada que ainda brilhava no ecrã. Em algum lugar da cidade, uma mulher estava a morrer. Uma mulher que tinha esticado a mão para a escuridão e, por alguma reviravolta do destino, o tinha encontrado. Ele não a falharia como tinha falhado a Isabela. "Aguenta!" sussurrou para o ecrã. "Aguenta!" A Rua da Liberdade 224 erguia-se da noite de Lisboa como um monumento à respeitabilidade da classe média. Era o tipo de edifício onde viviam contabilistas, professores, enfermeiros,
O tipo de lugar onde os vizinhos sorriam nos corredores e as crianças brincavam em pátios bem cuidados. Seguro, silencioso, vulgar. O lugar perfeito para esconder um monstro. Os 3 SUVs pretos pararam silenciosamente no passeio, sem pneus a chiar, sem portas a bater. Os homens emergiram como sombras que se separavam da escuridão, os seus movimentos precisos e sem ruído. João parou no passeio, examinando a fachada do edifício. Quarto andar, apartamento 4B. Em algum lugar, atrás de uma daquelas janelas escuras, uma mulher estava a morrer. Posições, disse ele calmamente. A sua equipa dispersou sem uma palavra. 2 homens dirigiram-se à entrada da escada. 2 outros cobriram a área dos elevadores. Os 6 restantes seguiram João enquanto ele entrava pelas portas de vidro do átrio, passava pelo guarda de segurança adormecido e entrava no elevador à espera. Ninguém falou. Ninguém precisava. O elevador subiu com uma lentidão agoniante. João observou os números a acenderem-se um por um, a mandíbula apertada, a mão pousada na arma debaixo do casaco. A luz fluorescente zumbia por cima, indiferente à violência que estava prestes a desenrolar-se. As portas abriram-se no quarto andar. O apartamento 4B ficava no final de um corredor alcatifado, decorado com paisagens genéricas. Um tapete de boas-vindas estava em frente à porta, alegre e absurdo. Lar, doce lar, proclamava em letras cursivas. João não bateu. Deu um passo para trás, levantou o pé e cravou o calcanhar na porta logo abaixo do trinco. A madeira explodiu para dentro, as dobradiças a rangerem enquanto se arrancavam da moldura. A porta não se abriu. Simplesmente deixou de existir como barreira, caindo no chão de madeira numa chuva de estilhaços. Os seus homens entraram atrás dele, armas levantadas, limpando os cantos com eficiência. O apartamento era lindo. Paredes de tijolo à vista, mobiliário de designer, uma cozinha com bancadas de mármore brilhantes e candeeiros pendentes de cobre. O ar cheirava a perfume caro e a flores frescas, lírios brancos arranjados num vaso de cristal na mesa de jantar. Tudo impecável. Tudo perfeito, e não havia um único sinal de violência em lado nenhum. Os olhos de João varreram a sala, absorvendo os detalhes. Nada de sangue no chão, nada de móveis partidos, nenhuma indicação de que algo estivesse errado. Quem vivia ali sabia como manter os seus pecados invisíveis. Verifiquem o quarto, ordenou. Encontrem-na. 2 homens moveram-se para a suíte principal. Miguel aproximou-se do corredor que levava mais para dentro do apartamento. Depois parou. Chefe, a sua voz era baixa, urgente. Porta da casa de banho trancada por dentro. João passou por ele em 3 passadas rápidas. A porta da casa de banho estava fechada, uma fina tira de luz visível por baixo dela. Encostou o ouvido à madeira e ouviu. Respiração superficial, trabalhosa, o ruído úmido de pulmões danificados a lutar pelo ar. Ela estava viva por um triz. Deu um passo para trás. Vou entrar, anunciou, a voz firme, mas medida. Não te vou fazer mal. Percebes? Estou aqui para ajudar. Nenhuma resposta, apenas aquela terrível respiração ruidosa. Esperou 3 segundos. Depois, levantou o pé novamente. A porta da casa de banho era mais leve que a da entrada. Foi preciso apenas um pontapé para a fazer desabar para dentro. O trinco barato cedeu sem protestar. João passou pela soleira e parou de respirar. Estava encolhida contra o móvel da casa de banho, como um animal ferido a procurar abrigo nos seus últimos momentos. João já tinha visto a morte antes. Tinha-a causado, testemunhado, percorrido o seu rescaldo mais vezes do que podia contar. Mas algo na mulher no chão da casa de banho fez o seu peito apertar de uma forma que não sentia há 4 anos. Era pequena, demasiado pequena. O seu corpo definhado debaixo de roupas que pendiam como trapos num esqueleto. O seu cabelo escuro estava emaranhado de suor e sangue.
Os seus braços, protetoramente enrolados à volta do torso, exibiam os pálidos traços de velhas cicatrizes em linhas paralelas. Um olho estava inchado e fechado. O seu lábio estava partido. Nódoas negras rodeavam-lhe a garganta num padrão que ele reconheceu instantaneamente. Impressões digitais cravadas na carne por mãos que tinham apertado até ela parar de lutar. Isto não era obra de uma noite. Isto eram anos. João parou na soleira, preenchendo o batente com a sua presença. Sabia como era. Alto, escuro, esculpido na sombra e na ameaça. O tipo de homem sobre quem as mães avisavam os filhos. O tipo de homem que outros homens atravessavam a rua para evitar. A mulher olhou para ele e ele viu nos seus olhos terror. A certeza animal de que tinha escapado a um predador apenas para cair nas mandíbulas de outro. Moveu-se lentamente, deliberadamente, ajoelhando-se ao lado dela. As suas calças de fato prensadas no azulejo manchado de sangue. Não se importou. O tecido podia ser substituído. A vida desta mulher, não. De perto, o dano era pior. Conseguiu ver o ângulo antinatural das suas costelas por baixo da camisa. O fraco tremor da sua respiração. A forma como cada inspiração trazia um som úmido e borbulhante que falava de hemorragia interna. Ela estava a afogar-se no seu próprio corpo. Não és a Sofia, disse ele calmamente. A mulher estremeceu com a sua voz. Os seus lábios gretados moveram-se, produzindo um sussurro quase inaudível. Desculpa. Número errado. Eu sei. Ela olhou para ele, a confusão a cortar a névoa da dor. Quem és tu? João manteve o seu olhar. Os seus olhos escuros como a meia-noite revelavam nada e tudo. Aquele que te vai tirar daqui. Estendeu-lhe a mão, palma para cima, uma oferta em vez de uma exigência. Ela recuou. Foi instintivo, involuntário, a reação de uma criatura que tinha aprendido, através de incontáveis agonias, que mãos significavam dor. Sempre dor. Pressionou-se mais contra o móvel, um pequeno som de medo escapando-lhe da garganta. João não se mexeu. Manteve a mão estendida, firme como uma pedra, e suavizou a voz para algo quase gentil. Eu não faço mal a mulheres, disse ele. Nunca. Não sou assim. A mulher, Ana, procurou no seu rosto. O seu único olho bom percorreu as feições dele, sondando, testando, procurando a mentira que a experiência lhe tinha ensinado a esperar. João deixou-a olhar. Não tinha nada a lhe esconder. Não dela. Segundos passaram. Uma eternidade comprimida em batimentos cardíacos. Então, lentamente, tremendo, Ana levantou a mão das suas costelas partidas e colocou-a na dele. Os seus dedos estavam gelados, frágeis como ossos de pássaro, úmidos de sangue. João fechou a mão à volta dos dela, com um cuidado que não tinha demonstrado a outro ser humano há anos. Isto vai doer, avisou-a. Desculpa. Deslizou um braço por baixo dos joelhos dela, o outro por trás das suas costas, e levantou-se num único movimento fluido. Ela não pesava nada, pouco mais do que uma criança. Magra de anos de fome e medo. Ela gritou quando um movimento lhe abalou as costelas partidas, o seu rosto encostado ao ombro dele para abafar o som. Vamos embora, disse João, virando-se para a porta. Agora. João carregou a Ana pela soleira destruída, passando pelos seus homens, que se afastaram como sombras à sua frente, pelo corredor em direção ao elevador. Ela tremia contra o seu peito, o seu corpo partido rígido de dor e medo. Mas em algum lugar por baixo do terror, uma pequena parte dela registrou detalhes de que se lembraria mais tarde. Os braços que a seguravam eram fortes, mas cuidadosos, suportando o seu peso sem esmagar as suas costelas danificadas. O peito por baixo da sua bochecha era quente, sólido, firme como rocha. E o cheiro, sândalo, pólvora, chuva, nada como o perfume caro do Pedro, aquele cheiro enjoativo que se tinha tornado sinônimo de dor.
Isto era diferente, mais escuro, perigoso de uma forma que parecia impossivelmente segurança. O elevador desceu em silêncio. O átrio passou num borrão. Os homens de João flanquearam-nos numa formação protetora, armas em punho, olhos a varrer cada sombra. Então saíram para o exterior e a frágil esperança de Ana estilhaçou-se. Luzes azuis e vermelhas cortaram a escuridão, pintando a rua em ondas estroboscópicas de cor. Uma viatura da polícia estava atravessada na estrada, bloqueando a comitiva de SUVs pretos, os seus faróis apontados diretamente para eles, cegantes, acusadores. Ana parou de respirar. É ele, sussurrou ela, a voz a falhar. Oh, meu Deus, é ele. A porta da viatura abriu-se e o Pedro Macedo saiu. Ainda usava a camisa de gala de mais cedo, as mangas arregaçadas até aos cotovelos, o seu distintivo de detetive a brilhar no cinto. Os seus cabelos loiros estavam desgrenhados, o seu rosto bonito contorcido de raiva. Uma mão pousada na arma de serviço, no coldre da anca. Afasta-te da minha esposa, Castelano! A sua voz ressoou pela rua vazia, nítida de autoridade e raiva mal contida. A voz de um homem habituado à obediência. A voz de um homem a quem nunca tinham dito não. João não parou de andar. Passou por Pedro como se o detetive não fosse mais do que um pedaço de mobiliário. Avançou em direção ao SUV do meio, onde Miguel segurava a porta aberta. Com cuidado, gentilmente, baixou Ana para o banco de trás de couro. O seu gemido de dor quando as suas costelas se moveram fez a mandíbula de João apertar. Fica aqui, murmurou ele. Estás segura agora. Depois fechou a porta, selando-a dentro do veículo à prova de bala, e virou-se para enfrentar o homem que a tinha partido. O Pedro tinha seguido, a mão ainda pairando sobre a arma, o seu rosto a passar por várias emoções. Raiva, confusão e algo que parecia quase medo. Porque o Pedro Macedo sabia exatamente quem estava à sua frente. Toda a Lisboa sabia. Isto é uma discussão doméstica, disse Pedro, forçando confiança na voz. Aquela mulher é minha esposa. Ela é mentalmente instável, bipolar, delirante. Estava a levá-la para receber ajuda quando ela fugiu. Não sei o que ela te disse, mas... Ela tem 3 costelas partidas, interrompeu João. A sua voz era calma, quase conversacional. Possivelmente um pulmão colapsado. Nódoas negras na garganta de estrangulamento. Cicatrizes nos braços que são de há meses, de há anos. Inclinou ligeiramente a cabeça. Desnutrição consistente com abuso a longo prazo. A máscara de confiança de Pedro vacilou. Ela caiu, é desajeitada. Sempre foi. Olha, Castelano, não sei por que é que estás envolvido nisto, mas não queres problemas com a PSP. Entrega-a e esquecemos que isto aconteceu. Quantas vezes ela caiu, detetive? A voz de João baixou para algo suave e letal. Quantas vezes ela caiu no teu punho, na tua bota? Quantas vezes ela caiu pelas escadas, bateu em portas, tropeçou em nada? A mão de Pedro apertou a arma. Estou a avisar-te. 6 pistolas com silenciador levantaram-se em uníssono. Os seus ponteiros laser vermelhos pintavam uma constelação de morte no peito e na testa de Pedro. Os homens de João materializaram-se das sombras, formando um semicírculo de intenção letal. Pedro congelou. A cor desapareceu do seu rosto quando a realidade da sua situação finalmente penetrou na sua arrogância. Estava em menor número, com menos armas, e de pé perante um homem que tinha construído um império sobre os ossos daqueles que o contrariaram. Não podes fazer isto, Pedro ofegou. Sou polícia, tenho reforços a caminho. João deu um passo em frente, encurtando a distância entre eles até ficar a centímetros do rosto de Pedro. És polícia, João concordou, a voz mal audível.
Não te posso matar hoje. Demasiada papelada. Um sorriso frio tocou os seus lábios. Mas há coisas piores que a morte, detetive. João levantou 2 dedos. O gesto era pequeno, quase preguiçoso, o tipo de movimento que um homem poderia usar para chamar um empregado ou dispensar um servo, mas os seus homens entenderam o seu significado instantaneamente. 2 deles moveram-se antes que Pedro pudesse reagir. Agarraram-lhe os braços, puxaram-nos para trás e forçaram-no a ajoelhar-se no asfalto frio. A sua arma de serviço foi retirada do coldre e atirada para o lado como lixo. "O que raio estão a fazer?" A voz de Pedro falhou, a arrogância finalmente dando lugar ao medo. "Sou polícia. Não podem fazer isto. Tenho um rádio, os reforços já estão a caminho. Estás a cometer um grande erro, castelano." João caminhou lentamente em direção a ele, os seus passos a ecoarem na rua silenciosa. Parou diretamente em frente a Pedro e ajoelhou-se, pondo os seus rostos ao mesmo nível. Tão perto. Conseguiu ver o suor na testa de Pedro. Conseguiu ver o pulso rápido a saltar na sua garganta. Conseguiu ver, por baixo do terror, o mesmo cruel sentido de direito que tinha permitido a este homem partir uma mulher durante 4 anos e dormir tranquilamente todas as noites. "Tu não és polícia hoje, Pedro", disse João suavemente. A sua voz era quase gentil, íntima, como um segredo partilhado entre velhos amigos. "Hoje és apenas um homem que bate em mulheres." Os olhos de Pedro arregalaram-se. "Ouve-me. O que quer que ela te tenha dito, ela está a mentir. Ela é louca. Ela... Eu vi as costelas dela." A voz de João permaneceu calma, conversacional. "Eu vi as cicatrizes dela. Eu vi o que lhe fizeste à garganta." Inclinou-se mais perto. "E eu vi os olhos dela. Os olhos de uma mulher que tem vivido no inferno." "Vou deixá-la em paz", Pedro balbuciou, a sua compostura a desmoronar-se completamente. "Juro por Deus, nunca mais lhe toco. Assino os papéis do divórcio. Desapareço. Por favor." João levantou-se. Olhou para o Pedro Macedo, o menino de ouro, detetive condecorado, marido amado, ajoelhado na rua como um mendigo. Depois virou-se para Miguel, que esperava com uma paciência imóvel. "Partam-lhe as mãos", ordenou João. O seu tom não continha emoção, nem satisfação, nem raiva, apenas uma certeza fria e absoluta. "Ambas, certifiquem-se de que ele nunca mais segura uma arma ou uma mulher." "Não", Pedro gritou, debatendo-se contra os homens que o seguravam. "Não, por favor, faça o que for preciso, João." João já estava a afastar-se. Atrás dele ouviu os sons, a luta, o chorar por favor. Depois o estalo agudo e úmido de ossos a partirem-se sob pressão deliberada. O grito de Pedro rasgou a noite, agudo e rouco e desumano. Depois outro estalo, outro grito. Os sons da justiça ou da vingança. João tinha deixado de distinguir entre os dois há muito tempo. Chegou ao chuveiro e abriu a porta traseira. Ana estava encolhida do outro lado, o rosto pálido como giz, o corpo a tremer. Tinha ouvido tudo. João deslizou para o banco ao lado dela e fechou a porta. O interior ficou silencioso, o vidro à prova de bala abafando os lamentos contínuos de Pedro a um som distante, quase onírico. Ana olhou para ele. O seu único olho bom estava arregalado, chocado, cheio de algo que ele não conseguia decifrar. "O que é que fizeste?" sussurrou ela. João manteve o seu olhar sem vacilar. "Resolvi o problema." Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Lá fora, os gritos de Pedro desvaneceram-se em gemidos, depois em silêncio. Os homens estavam a terminar o seu trabalho. Os lábios de Ana tremeram. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha pisada, não de medo, João percebeu, mas de algo completamente diferente. Alívio, incredulidade, o peso avassalador de 4 anos finalmente a levantar-se dos seus ombros. João virou-se para o motorista. "Leva-nos para casa."
A comitiva afastou-se do passeio, deixando Pedro Macedo partido e a sangrar no pavimento. As luzes de Lisboa engoliram-nos por completo, e Ana Cardoso, pela primeira vez em 4 anos, respirou sem dor. O que fariam vocês no meu lugar? Confiavam num homem daqueles? No meio do meu desespero, ainda me lembro de olhar para o João, para aqueles olhos escuros, e ver não apenas o perigo, mas também uma estranha, quase impossível segurança. Tinha sido resgatada. Ou seria mais como reclamada. A consciência voltava a Ana em ondas lentas e desconexas. Não era o despertar brusco e ofegante a que me habituara, aquele em que me sentia sobressaltada, o coração a martelar, à espera do punho do Pedro ou da sua voz, ou do seu peso, a empurrar-me para o colchão. Isto era diferente, pesado, quente, como afundar-me num banho de mel. Pestanejei e o mundo focou-se. O teto por cima de mim era impossivelmente alto, adornado com molduras intrincadas que pareciam pertencer a um museu, não a um quarto. Um lustre de cristal pendia no centro, com a luz esbatida para um brilho dourado e suave. O ar cheirava a lavanda e a algo clínico, antisséptico. Percebi. O cheiro de hospitais, o cheiro de cura. A doutora Helena Rosa tinha sido, na verdade, uma bênção. Ela foi quem me explicou tudo, com aquela calma que só profissionais experientes possuem. Pneumotórax reparado, costelas fixadas. 3 dias inconsciente. Um milagre, considerando o estado em que chegou, senhor Cardoso. As suas palavras eram fatuais, mas os seus olhos, por trás dos óculos de aro fino, revelavam uma compaixão que há muito não via. Fui salva. O diabo que eu acidentalmente chamei tinha vindo. No início estava tudo um borrão. Lembro-me do helicóptero, do Miguel a gritar ordens, da doutora Helena à espera na pista de aterragem na quinta isolada no Alentejo. Lembro-me de não querer largar a mão de João, mesmo quando as portas do bloco operatório se fecharam à minha frente. Preciso de ajudar, tinha insistido, e a doutora Helena, vendo algo nos meus olhos, a minha antiga força de enfermeira, acenou com a cabeça. Esterilize-se. 4 horas. 4 horas de voltar ao trabalho que eu pensava ter perdido para sempre. A adrenalina, a formação a regressar como memória muscular, as minhas mãos firmes mesmo quando o meu coração se partia a cada bip do monitor. Tiraram a bala, repararam o dano. Quando acabou, o João estava inconsciente num quarto privado. As máquinas a registrar os seus sinais vitais, o seu peito a subir e a descer com uma regularidade reconfortante. Eu caí na cadeira ao lado da cama dele e não me mexi durante 2 dias. O dia todo. A Sofia. Ela estava segura, isso o João me tinha garantido. Tinha enviado homens para a sua universidade para a proteger. Ignorância é um escudo, disse ele. Não podia contactá-la. Não podia fazê-la carregar o peso do meu inferno e do meu novo Salvador. Momento, aqui tenho de parar um pouco. Pensem bem nisto. Eu, uma enfermeira banal, ou o que restava dela, que tinha sido torturada e maltratada durante anos, acaba por ser salva por um senhor do crime. Chamavam-lhe Il Silêncio, o que já diz muito. Um homem que não faz ameaças, apenas age. Em Lisboa diriam, este gajo é completamente passado da cabeça. Em que realidade distorcida é que a tua salvação vem de alguém que, pela definição de bem, é o oposto? Não é uma conto de fadas, nem de longe. Não havia príncipe encantado. Havia um homem com as mãos sujas de sangue e o olhar gelado de quem já viu e fez de tudo. Eu ainda não sei se isto era sorte ou apenas a minha sina a torcer-se de maneiras ainda mais bizarras. Mas a verdade é que, naquele momento, no chão da minha casa de banho, ou no helicóptero a fugir, ele era a única esperança. E às vezes, quando estás no fundo do poço, aceitas a mão que te é estendida, mesmo que venha do inferno. Não tinha outra opção, pois não?
Nenhuma. 5 dias passaram num borrão de sono e silêncio. O meu mundo tinha se resumido às 4 paredes da minha suíte de hóspedes. Uma prisão linda de cortinas de seda e móveis antigos. A doutora Helena Rosa vinha 2 vezes por dia para verificar as minhas feridas. As criadas traziam tabuleiros de comida que mal tocava, e a noite estendia-se interminável, cheia de sombras e do eco de memórias de que não conseguia fugir. Na sexta noite, o sono recusou-se a vir. Eu estava na cama enorme, a olhar para o teto, a ouvir a casa respirar à minha volta. O relógio na mesa de cabeceira marcava 21:17. As minhas costelas doíam com uma persistência surda que os analgésicos não conseguiam apagar por completo. Não conseguia ficar mais 1 minuto naquele quarto. Movendo-me com cuidado, joguei as pernas para fora da cama e levantei-me. A dor era suportável agora, um lembrete em vez de um grito. Enrolei um hobby de seda nos ombros e esgueirei-me para o corredor. A mansão era um labirinto de sombras e silêncio. Vagueei sem direção, arrastando os dedos pelas paredes forradas, passando por portas fechadas e alcovas escuras. Os meus pés descalços não faziam barulho nos tapetes grossos. Encontrei a biblioteca por acidente. As portas estavam abertas, derramando uma luz quente no corredor. Parei na soleira, a respiração presa. Era magnífica. Estantes do chão ao teto revestiam todas as paredes, cheias de volumes encadernados em couro que brilhavam como joias. Uma escada rolante esperava num canto. Uma enorme lareira dominava a parede oposta, as chamas estalando e dançando, lançando longas sombras sobre o tapete persa. Por cima da lareira pendia um retrato. Uma jovem olhava da tela, o cabelo escuro a cair pelos ombros, o sorriso brilhante o suficiente para iluminar a sala mais escura. Ela tinha os olhos de João, aquela mesma profundidade impossível, mas onde os dele guardavam sombras, os dela guardavam luz. Isabela. João estava sentado numa poltrona de couro em frente à lareira, um copo de líquido âmbar intocado na mesa lateral. Não usava casaco. A camisa branca desabotoada ao colarinho, as mangas arregaçadas a revelar antebraços musculosos. Parecia cansado, humano, vulnerável de uma forma que nunca tinha visto antes. Estava a olhar para o retrato com uma expressão que me fez doer o peito. Dei um passo para trás, com a intenção de recuar, de o deixar sozinho com os seus fantasmas. Entra. Sua voz era calma, mas chegou até mim. Não mordo. Hesitei. Depois cruzei a soleira. As minhas pernas levaram-me à cadeira em frente a dele e afundei-me nela, grata pelo seu apoio. Por um longo momento, nenhum de nós falou. O fogo crepitava entre nós, enchendo o silêncio de calor. É ela? Perguntei finalmente, os meus olhos no retrato. A Isabela? Sim, ela era linda. Era tudo. João levantou o uísque, rodou-o, voltou a pousá-lo sem beber. Ela adorava livros, passava horas nesta sala, perdida em histórias. Adorava cozinhar, péssima nisso, mas nunca parava de tentar. Um fantasma de um sorriso cruzou-lhe o rosto. Ela acreditava em coisas boas, em finais felizes, nas pessoas. O sorriso desvaneceu-se. Ela apaixonou-se pelo homem errado, um soldado da minha organização. Ele jurou protegê-la com a vida. A mandíbula de João apertou. Quando a família Neves veio buscá-la, ele fugiu. Deixou-a para trás para se salvar. O que lhe aconteceu? As palavras pairaram no ar, pesadas de pavor. Encontrei-a num contentor de transporte nos docas, 3 dias depois de a terem levado. A sua voz era oca, áspera. O que lhe fizeram nesses 3 dias? Ela não merecia nada daquilo. Ela era inocente, pura, e eu falhei-lhe. Senti as lágrimas a formarem-se nos meus olhos. Não por mim desta vez, por ele. Pelo peso que ele carregava. Eu tive uma filha, ouvi-me dizer. As palavras surgiram sem permissão, atraídas pela intimidade da luz da lareira. Chamava-se Lírio.
Eu estava grávida de 5 meses quando o Pedro... Não consegui terminar. Ele disse-me que eu não merecia ser amada. Sussurrei. Todos os dias, durante 4 anos. Ele disse-me que eu era inútil, partida, que ninguém me ia querer. Olhei para as minhas mãos. Eu acreditei nele. Os olhos de João encontraram os meus. Nas suas profundezas, vi algo a arder. Não pena, não simpatia, mas raiva. Fria, controlada, absoluta. O homem que te disse isso, disse ele suavemente, não merece respirar. Esticou a mão para a mesa lateral e pegou num livro de bolso gasto, a sua lombada rachada de incontáveis leituras. Estendeu-mo. Este era o favorito da Isabela, disse ele. Ela queria que eu o lesse. Nunca o fiz. Peguei no livro, sentindo o seu peso, a sua história. Talvez o possas ler por nós dois. Os nossos olhos encontraram-se através da luz da lareira, e pela primeira vez em 4 anos, Ana Cardoso sentiu algo que tinha esquecido que existia. Senti-me ouvida. No dia seguinte de manhã, João encontrou-me na biblioteca. Eu tinha lá adormecido na poltrona. O livro da Isabela ia ainda agarrado ao meu peito. O fogo queimava em brasas. Ele ficou na soleira por um longo momento, observando o suave subir e descer da minha respiração. Antes de falar, arrumei para que vejas a tua irmã. Os meus olhos abriram-se de repente. O encontro aconteceu num quarto seguro no 2º andar, sem janelas, uma entrada. 2 dos homens de João estavam à porta. Compreendi as precauções, mesmo sentindo-me ressentida com elas. Cada camada de segurança era um lembrete de que não estávamos realmente seguras, de que o Pedro ainda estava por aí em algum lugar, a recuperar as suas mãos partidas e o seu orgulho ferido. A porta ela abriu-se. Sofia Cardoso estava congelada na soleira, o seu rosto pálido, os seus olhos avermelhados de dias de choro. Tinha 19 anos, com o mesmo cabelo escuro da irmã, as mesmas feições delicadas, mas onde eu tinha sido esvaziada pelo sofrimento, a Sofia ainda carregava a suavidade da juventude, da inocência ainda não destruída. Por um batimento cardíaco, nenhuma das irmãs se moveu. Então a Sofia fez um som, um soluço cru e quebrado, e correu. Ana! Oh, meu Deus! Ana! Ela colidiu comigo com a força de um pequeno furacão, os braços a apertarem-se à volta do corpo da irmã. Eu ofeguei quando o impacto abalou as minhas costelas em cicatrização. A dor a explodir branca e quente no meu lado. Não a larguei. Abracei a Sofia com tudo do que tinha, afundando o rosto no cabelo da minha irmã, inspirando o cheiro familiar do shampoo, de baunilha e algo floral. 4 anos de separação, de mentiras, de distância cuidadosamente mantida, tudo isso desabou num instante. Pensei que estavas morta. A Sofia chorava. As suas palavras abafadas contra o meu ombro. Disseram que atacaste o Pedro e fugiste. Disseram que eras louca, que eras perigosa, mas eu sabia. Eu sabia que não era verdade. Estou aqui. Eu acariciei o cabelo da minha irmã com os dedos trêmulos. Estou aqui, Sofia. Estou bem. A Sofia recuou, as mãos a emoldurarem o meu rosto. Os seus olhos percorreram as nódoas negras a desaparecer, o corte a cicatrizar no meu lábio, as sombras por baixo dos meus olhos. Depois o seu olhar desceu, reparando nas velhas cicatrizes que espreitavam por cima do colarinho da minha blusa. A sua expressão desfez-se. Eu sabia que algo estava errado, sussurrou ela. Todas aquelas vezes que cancelava as visitas, todos aqueles telefonemas em que a tua voz soava estranha. Eu sabia, Ana, por que é que não me contaste? Estavas a proteger-me, deixando-o matar-te. A voz da Sofia falhou, mentindo para mim durante 4 anos, fazendo-me pensar que estava tudo bem enquanto ele estava. Ela não conseguiu terminar. As memórias caíram sobre mim como ondas. Todos aqueles telefonemas forçados com o Pedro ao ouvir na sala ao lado.
Todas aquelas mensagens cuidadosamente elaboradas. Estou bem, Sofia. Apenas ocupada. Sabes como é o trabalho. Eu apenas caí. Conheces-me. Desajeitada como sempre. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. As lágrimas da Sofia caíam livremente agora. Ele ameaçou-me, não foi? Por isso é que ficaste. Por isso é que nunca o deixaste. Eu não conseguia negar. A verdade estava escrita no meu rosto. Oh, meu Deus! A Sofia desabou contra mim novamente. Os soluços a sacudirem a sua figura magra. Lamento tanto. Devia ter percebido. Devia ter feito alguma coisa. Devia ter te salvado. Tu salvaste-me. A minha voz era feroz, convicta. Todos os dias, Sofia, cada vez que ele me magoava, cada vez que eu queria desistir, pensava em ti. No teu sorriso, na tua risada, no teu futuro. Acariciei o rosto da minha irmã, forçando os nossos olhos a encontrarem-se. Tu foste a minha razão para sobreviver. Tu salvaste-me só por existires. Abraçamo-nos no silêncio daquela sala segura. Duas peças partidas a encontrarem o caminho de volta uma para a outra. Os anos de dor, de segredos, de isolamento, nada disso importava agora. Estávamos juntas, estávamos vivas. Estamos seguras agora, murmurei no cabelo da Sofia. Estamos seguras. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que eram uma mentira. 2 semanas mudaram tudo e nada. As minhas costelas curavam-se lentamente, a dor aguda desvanecendo para uma dor surda que só se manifestava quando me movia demasiado depressa ou respirava demasiado fundo. A doutora Helena Rosa declarou a minha recuperação notável, atribuindo-a à juventude, à resiliência e aos cuidados médicos de primeira linha. As nódoas negras na minha garganta desvaneceram de roxo para amarelo e para nada, apagadas como se nunca tivessem existido. Mas as cicatrizes debaixo da pele permaneceram. Passei os dias com a Sofia, reconstruindo o laço que o Pedro tinha tentado tanto destruir. Falamos horas sobre as aulas da Sofia, os seus amigos, os seus sonhos de se tornar veterinária. Evitamos falar do passado, dos 4 anos perdidos, do monstro que tinha roubado a minha vida. Algumas feridas estavam demasiado frescas para serem sondadas. À noite, sentia-me atraída pela biblioteca. João estava muitas vezes lá, sentado na sua poltrona, a olhar para o retrato da Isabela. Raramente falávamos durante estes encontros. Não precisávamos. Havia um estranho conforto no silêncio partilhado. Na presença de outra pessoa que compreendia a perda sem exigir explicações. No 15º dia, tudo mudou. Uma criada apareceu à minha porta com uma mensagem. O senhor Castellano pedia a minha presença no seu escritório. Imediatamente. Encontrei-o em pé atrás da sua secretária, de costas para a porta, a olhar pelas janelas altas para os jardins. A luz da tarde lançava longas sombras pela sala, tornando tudo dourado acinzentado. Fecha a porta, disse ele sem se virar. Fechei. Na secretária à frente dele, jazia uma série de fotografias, espalhadas como cartas num jogo terrível. Aproximei-me, o estômago a apertar-me a cada passo. As imagens mostravam o Pedro. Estava mais magro do que me lembrava, o rosto encovado, as mãos dentro de talas pesadas que se estendiam para lá dos pulsos. Mas os seus olhos, aqueles olhos azuis frios, ardiam com a mesma inteligência malevolente que eu conhecia demasiado bem. Nas fotografias, ele estava ao lado de outro homem, mais velho, corpulento, com a cabeça rapada e tatuagens a rastejarem pelo pescoço. Estavam a apertar as mãos no que parecia um armazém, rodeados por homens com armas automáticas. Vitor Lobo, disse João, finalmente virando-se para mim. Chefe da máfia russa em Lisboa. A minha boca secou. O que está o Pedro a fazer com ele? A vender segredos. A voz de João era plana, controlada.
O teu marido tem andado a fornecer inteligência policial ao Vitor Lobo durante a última semana. Rotas de patrulha, códigos de armários de evidências, endereços de casas de segurança, locais de proteção de testemunhas. Em troca de quê? João encontrou os meus olhos, da minha cabeça e da tua. As palavras pairaram no ar como fumo. Esperei que o pânico viesse. O coração a acelerar, a respiração superficial, o desejo avassalador de fugir, mas nunca chegou. Tinha passado 4 anos a ser caçada pelo Pedro Macedo. Este era simplesmente um novo capítulo num velho pesadelo. Devias deixar-me ir, disse calmamente. Trago problemas onde quer que esteja. Se eu for embora, talvez não. João moveu-se à volta da secretária, encurtando a distância entre nós com passos lentos e deliberados. Parou a centímetros de mim, mais perto do que alguma vez estivera. A sua presença preenchia os meus sentidos como uma tempestade a encher o céu. Pensas que tenho medo de problemas? A sua voz era baixa, perigosa. Pensas que construí este império fugindo de ameaças? João, mantive-te segura durante 2 semanas. Ele inclinou-se mais perto, os seus olhos perfurando os meus. Vou manter-te segura pelo tempo que for preciso. Isso não é um pedido, Ana. É uma promessa. O meu coração batia contra as minhas costelas em recuperação. Por quê? Por que é que te importas com o que me acontece? A pergunta ecoou entre nós. João não respondeu. Simplesmente olhou para mim. Olhou através de mim com aqueles olhos escuros e ilegíveis que guardavam segredos que eu não conseguia sequer começar a decifrar. Lá fora, o sol mergulhava por trás da linha das árvores, mergulhando o escritório na sombra. A guerra estava a caminho, e Ana Cardoso estava no seu centro. O convite chegou ao pôr do sol. Uma criada apareceu à minha porta, carregando uma capa de roupa e uma pequena caixa de veludo. Dentro da capa estava um vestido de seda esmeralda que cintilava como luar líquido, com mangas compridas e um decote nas costas. Dentro da caixa estava uma delicada corrente de platina com um pendente. Um diamante bruto e não polido, irregular e imperfeito, e de alguma forma bonito. Uma nota acompanhava os presentes, escrita com uma caligrafia ousada e inclinada. Jantar 800. Sala de jantar formal. J. Eu estava em frente ao espelho às 19h50, mal reconhecendo a mulher que me olhava de volta. O vestido ajustava-se ao meu corpo em recuperação como uma segunda pele. A sua cor esmeralda realçava os salpicos verdes nos meus olhos. O pendente de diamante repousava na minha clavícula, captando a luz a cada respiração. Parecia perigosa. Parecia viva. A sala de jantar formal era uma catedral de luz de velas. Centenas de chamas cintilavam dos lustres e candelabros, lançando sombras dançantes pelas paredes. Uma mesa feita para 20 pessoas tinha sido posta para 2. As cadeiras posicionadas numa das extremidades, suficientemente perto para conversar, suficientemente longe para a decência. João levantou-se quando entrei. Usava um fato preto, sem gravata, a camisa aberta no colarinho. Os seus olhos escuros percorreram-me lenta e deliberadamente, absorvendo cada detalhe. Algo cintilou nas suas profundezas. Algo faminto, algo mal contido. Estás... Ele parou, procurando as palavras. Perigosa. Eu estava a pensar o mesmo. Comemos em quase silêncio, a tensão entre nós a crescer a cada prato. Não era a tensão do medo. Eu conhecia bem esse sentimento. Tinha vivido nele durante 4 anos. Esta era diferente, elétrica, a antecipação de algo inevitável. Quando os pratos da sobremesa foram recolhidos, João pousou o seu copo de vinho e encontrou os meus olhos. Posso enviar-te para a Europa, disse ele calmamente. Tenho contatos em Roma, Paris, Genebra. Um novo nome, uma nova vida. Estaria segura, livre, sozinha.
Sim, eu completei. E tu? A mandíbula de João apertou. Fico. Lidar com o Pedro. Lidar com o Vítor. Acabar com esta guerra antes que comece. Sozinho. Um fantasma de um sorriso cruzou-lhe o rosto. Amargo e bonito. Sempre estive sozinho, Ana. Desde que a Isabela morreu, eu... Ele abanou a cabeça. Estar sozinho é o que eu conheço. Levantei-me da minha cadeira. Movi-me lentamente à volta da mesa, o meu vestido de seda a sussurrar nas minhas pernas, o meu coração a martelar contra as minhas costelas em recuperação. João observou-me aproximar, mas não se mexeu. O seu corpo rígido, as suas mãos a agarrarem os braços da cadeira. Parei diretamente à sua frente. 4 anos, disse suavemente. Estive presa no inferno durante 4 anos. Todas as noites sonhava com a liberdade, com a fuga, com correr tão longe que o Pedro nunca me encontraria. Estiquei a mão e peguei na dele, levantando-a do apoio de braço, aninhando-a entre as minhas palmas. Tu deste-me essa liberdade. Arrombaste a minha porta e tiraste-me daquele apartamento e deste-me algo que nunca pensei que voltaria a ter. Vida. Mas pela primeira vez na minha vida, continuei, a minha voz a tremer. Não quero fugir. Levei a mão ao seu rosto, os meus dedos roçando a sua mandíbula. Ele ficou completamente imóvel sob o meu toque, uma estátua esculpida em sombra e desejo. Quero ficar, sussurrei, contigo. João fechou os olhos. Quando os abriu novamente, algo tinha rachado por trás do gelo. Algo cru, desesperado e dolorosamente humano. Ele agarrou a minha mão e levou-a aos lábios, pressionando um beijo na palma da minha mão. O gesto era terno, reverente, como se eu fosse algo precioso que ele tinha pavor de partir. Não sabes o que estás a pedir, murmurou contra a minha pele. Não sou um bom homem, Ana. Fiz coisas. Eu sei exatamente o que estou a pedir. Inclinei-me. Ele levantou-se para me encontrar. Os nossos lábios encontraram-se à luz das velas, suaves no início, hesitantes. Uma pergunta feita e respondida. Depois a sua mão deslizou para o meu cabelo, puxando-me para mais perto, e o beijo aprofundou-se em algo feroz, desesperado e cheio de promessa. 4 anos de solidão, 4 anos de dor. Tudo se desfez no calor dos seus braços. Então as luzes apagaram-se. Todas as velas se extinguiram de uma vez, mergulhando-nos na escuridão absoluta. Um batimento cardíaco depois, o som de vidro a estilhaçar ecoou de algum lugar no fundo da casa. João recuou, o seu corpo instantaneamente tenso, a sua mão estendida para a arma escondida debaixo do casaco. Eles estão aqui, disse ele. A mansão mergulhou no caos. As luzes de emergência piscaram nos corredores, banhando tudo num brilho vermelho sangue que transformou os elegantes corredores em algo saído de um pesadelo. Alarmes estridentes ecoaram pelos altifalantes, um som que eu nunca tinha ouvido nas minhas semanas aqui, um som que significava que o impensável tinha acontecido. A fortaleza tinha sido violada. João moveu-se com uma velocidade aterrorizante. No momento, estava a beijar-me à luz das velas. No seguinte, tinha me puxado para o chão, o seu corpo cobrindo o meu como um escudo. A sua arma apareceu na mão como se tivesse sido conjurada das sombras. Fica comigo, ordenou, a sua voz cortando o caos. Não pares por nada. Percebes? Sim. Ele puxou-me para cima exatamente quando as portas da sala de jantar se abriram. Miguel irrompeu, arma levantada, o seu rosto sombrio sob as luzes de emergência carmesim. Perímetro violado, informou, as palavras saindo em rápida sucessão. Pirataria no sistema de segurança, cortaram a energia. Estão dentro pelas entradas leste e oeste. Pelo menos 30 homens. A sala de pânico isolada. Bloquearam o acesso à cave. Temos hostis nos níveis inferiores. A mandíbula de João apertou.
Eu podia vê-lo a calcular, a criar estratégias, a encontrar caminhos através de um labirinto impossível. O telhado, decidiu. Põe o helicóptero no ar agora. Já liguei. 2 minutos. Mexam-se. Corremos. Os corredores onde eu tinha vagueado em paz e silêncio eram agora uma zona de guerra. Tiros crepitavam de algum lugar abaixo. Rajadas secas e estacadas que ecoavam nas paredes de mármore. Vidros estilhaçados. Homens gritavam em russo. Percebi que a máfia russa tinha chegado. João manteve-me perto, uma mão a segurar a minha, a outra a segurar a sua arma firme. Os seus homens materializaram-se das portas e alcovas, formando uma formação à nossa volta, uma parede móvel de músculos e poder de fogo. Chegamos à grande escadaria. Corpos estavam espalhados pelos degraus. Alguns em equipamento tático preto. Alguns nos fatos da equipa de segurança de João. O cheiro de cordite e cobre enchia o ar. Ana. O grito cortou o caos. A minha cabeça virou-se. Sofia estava no topo do patamar do segundo andar, ainda de pijama, o rosto branco de terror. 2 dos homens de João estavam ao seu lado, mas ela estava a debater-se, estendendo a mão para mim. Sofia! Tentei afastar-me, mas João segurou-me firme. Miguel! Latiu ele. Leva a irmã para o telhado agora. Estamos logo atrás. Não! A voz da Sofia falhou. Sofia, por favor, vai! Gritei, o meu coração a partir-se mesmo enquanto falava. Estou logo atrás de ti, Sofia. Prometo. Vai! Miguel agarrou a Sofia pela cintura e levantou-a, ignorando os seus gritos enquanto a carregava para o terceiro andar. Os seus choros desvaneceram-se na distância, engolidos pelos sons da batalha. João puxou-me para a frente. Anda, precisamos de... A explosão veio sem aviso. Num momento, estávamos a correr. No seguinte, o mundo tornou-se fogo e trovão. A explosão irrompeu de algum lugar à nossa esquerda, rasgando a parede numa chuva de gesso e chamas. A onda de choque levantou-me do chão e atirou-me para trás. Bati no chão com força, as minhas costelas recém-curadas a gritar em protesto. Fumo encheu os meus pulmões. Calor queimou a minha pele. Não conseguia ver, não conseguia respirar, não conseguia pensar. Ana! A voz de João em algum lugar no caos, desesperada e rouca. Tentei responder, mas a minha voz produziu apenas uma tosse. Forcei-me a levantar em braços trêmulos, piscando através do fumo e do pó. Uma parede de chamas separava-me de onde eu estivera de pé. Através do fogo, vislumbrei João, o seu rosto contorcido de medo, medo real, enquanto ele lutava contra os braços de Miguel que o seguravam. Ana, Ana, vai! Tentei gritar, mas a palavra saiu como um sussurro. Tira a Sofia daqui. O fumo engrossou, engolindo-o da minha vista. E então estava sozinha. O corredor leste estendia-se à minha frente, cheio de fumo e sombras dançantes. Atrás de mim, o fogo crepitava e rugia, cortando a retirada. Em algum lugar na distância, os tiros continuavam a sua percussão mortal. Ana Cardoso, a mulher que tinha passado 4 anos a ser salva por outros, levantou-se. Ela teria de se salvar a si mesma. Através do fumo e das sombras, o corredor leste era um labirinto de destruição. Vigas caídas, obras de arte estilhaçadas, chamas a lamber o papel de parede. Pressionei a manga contra a boca, tentando filtrar o ar tóxico. Os meus olhos enchiam-se de lágrimas. Cada respiração era uma batalha. Cada passo uma oração. Precisava de encontrar as escadas. Precisava de chegar ao telhado. Precisava de chegar a Sofia, ao João, à segurança. Dobrei uma esquina e parei subitamente. Pedro Macedo estava no meu caminho. Era um pesadelo que tomara forma. Os seus cabelos loiros estavam emaranhados de cinza e suor. O seu rosto, outrora tão bonito, estava retorcido em algo mal-humano. Uma máscara de raiva e loucura que me gelava o sangue. As suas mãos ainda estavam envoltas em talas.
massas brancas pesadas nas extremidades dos seus braços. Mas os seus olhos eram o pior. Aqueles olhos azuis que outrora prometeram amor, agora ardiam com algo muito mais sombrio. Obsessão. Ódio. A fúria desesperada de um homem que tinha perdido o controle de tudo o que valorizava. Finalmente te encontrei, esposa. A sua voz deslizou pelo fumo como uma serpente. Dei um passo para trás. As chamas crepitavam atrás de mim, cortando a retirada. Os russos deviam trazer-te viva, continuou Pedro, aproximando-se. Mas eu sabia que ias fugir. Tu sempre foges. Por isso vim eu mesmo. Ele sorriu, um alongamento grotesco dos lábios sobre os dentes. Sentiste a minha falta? Já não és meu marido. As palavras saíram mais fortes do que esperava, mais firmes. Algo tinha mudado dentro de mim durante estas semanas na casa de João. A mulher aterrorizada que tinha rastejado pelo chão da casa de banho tinha desaparecido. Outra estava no seu lugar. Pedro riu, um som como vidro a estilhaçar-se. Pensas que um chefe da máfia pode proteger-te de mim? Pensas que alguém pode? Aproximou-se, perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro a fumo nas suas roupas, a loucura no seu hálito. Tu és minha, Ana, para sempre, até a morte. Sustentei o seu olhar. Então deixa-me ajudar-te a morrer. Movi-me antes que ele pudesse reagir. A minha mão fechou-se em torno de um castiçal caído, de bronze pesado, sólido como uma arma, e balancei-o com cada grama de força que possuía. O impacto atingiu Pedro no maxilar, fazendo a sua cabeça virar para o lado, e ele cambaleou. Rugiu de fúria e atacou. Colidimos contra a parede, os seus braços engessados a balançarem como massas. Esquivei-me, retorci-me, lutei com a ferocidade desesperada de um animal encurralado. Tinha passado 4 anos a aprender a sobreviver à violência daquele homem. Agora, transformei esse conhecimento numa arma. Os meus dedos encontraram um caco de vidro de um espelho estilhaçado. Cravei-o no seu ombro sem hesitação. Pedro gritou. O sangue jorrou na sua camisa, mas ele não parou. O seu braço atingiu-me no peito, atirando-me ao chão. Antes que me pudesse levantar, ele estava em cima de mim, os joelhos a prenderem as minhas ancas, a tala a pressionar a minha garganta. Eu dei-te tudo, rosnou ele, forçando o seu peso. Um lar, um nome, uma vida, e tu traíste-me por um assassino. Eu arranhava os seus braços, mas as talas eram inamovíveis. A pressão na minha traqueia aumentou. Estrelas explodiram na minha visão. Deixaste-o tocar-te? A voz de Pedro baixou para um sussurro. Deixaste-o ter o que me pertence. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. O mundo estava a estreitar-se para um único ponto de escuridão. Então, um tiro. Pedro sacudiu para o lado, um jorro de sangue saindo do seu ombro. O seu peso levantou-se da minha garganta enquanto ele caía de mim, uivando de dor. João estava no fim do corredor. A sua arma levantada, o seu rosto esculpido em granito. Sangue escorria de um corte na testa. Fuligem escurecia as suas roupas. Mas os seus olhos, aqueles olhos escuros e mortais, estavam fixos em Pedro com intenção assassina. Afasta-te dela. Pedro lutou para se ajoelhar, agarrando o seu ombro a sangrar. Ela é minha esposa, Castelano. É a única que eu protegerei a todo custo. Os 2 homens enfrentaram-se no corredor cheio de fumo. O dedo de João apertou o gatilho, mas eu já não os estava a observar. Os meus olhos tinham encontrado outra coisa. Atrás de Pedro, parcialmente escondido por escombros, um tanque de propano do sistema de aquecimento de emergência jazia de lado. Uma rachadura percorria a sua superfície, o gás a silvar suavemente no ar. A arma do Pedro jazia no chão, solta durante a nossa luta. 1 metro de distância ao meu alcance. Movi-me. Os meus dedos fecharam-se no punho frio de metal. Levantei a arma, mas não em direção ao Pedro. Apontei para o tanque. Ana, não!
a voz de João aguda com a realização. Puxei o gatilho. A explosão foi instantânea, uma parede de calor e luz que consumiu tudo no seu caminho. João mergulhou para a frente, atacando-me, cobrindo o meu corpo com o dele enquanto a bola de fogo irrompia atrás de nós. O grito de Pedro durou apenas um segundo. Então as chamas engoliram-no, transformando-o em nada além de cinzas e memória. Quando o rugido diminuiu, levantei a cabeça. O corredor era um inferno, e no seu coração, onde Pedro Macedo tinha estado, não havia nada além de fogo. João ajudou-me a levantar, as suas mãos gentis apesar do caos. Estás ferida. Olhei para as chamas que tinham consumido o homem que me tinha atormentado durante 4 anos. O homem que tinha matado a minha filha. O homem que tinha tentado destruir tudo o que eu amava. Acabou, sussurrei, e pela primeira vez acreditei. O helicóptero rasgou o céu noturno, deixando a mansão em chamas para trás. Eu estava de joelhos no chão de metal, as mãos pressionadas com força contra o lado de João. Sangue escorria pelos meus dedos, quente, constante. Demasiado. Uma bala tinha o atingido durante a fuga, perfurando as suas costelas enquanto ele me protegia da última rajada de tiros. Nem te atrevas a morrer, João Castelano. A minha voz falhou, mas as minhas mãos permaneceram firmes. A enfermeira que eu tinha sido outrora ergueu-se das cinzas de tudo o que o Pedro tinha destruído, tomando o controlo quando o pânico ameaçava. Os olhos de João abriram-se mesmo pálidos pela perda de sangue. Mesmo com a morte a pairar nos limites, ele conseguiu um fantasma de um sorriso. Não estava nos planos. A Sofia estava encolhida no canto, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Mas viva, inteira, segura. Miguel ladrava coordenadas para o seu rádio, guiando-os em direção à casa de segurança. Uma instalação médica escondida no Alentejo, longe do caos de Lisboa. Aterragem numa clareira rodeada de pinheiros. A doutora Helena Rosa já esperava. A sua equipa cirúrgica preparada e pronta. João foi levado para dentro numa maca. Eu corri ao lado, recusando-me a soltar a sua mão até chegarmos às portas do bloco operatório. Preciso de ajudar, insisti. A doutora Helena observou-me por um momento. O vestido ensanguentado, o rosto manchado de fuligem, o aço nos meus olhos, e acenou com a cabeça. Esterilize-se. A cirurgia durou 4 horas. Trabalhei ao lado da equipa médica, o meu treino a regressar como memória muscular, as minhas mãos firmes mesmo quando o meu coração se partia a cada bip do monitor. Retiraram a bala, repararam os danos, fecharam as feridas. Quando acabou, João jazia inconsciente num quarto privado, máquinas a rastrear os seus sinais vitais, o seu peito a subir e a descer com regularidade reconfortante. Eu desabei na cadeira ao lado da sua cama e não me mexi. 2 dias depois, João abriu os olhos. A primeira coisa que viu fui eu, recostada na cadeira ao lado dele, as minhas mãos ainda a agarrar as dele. O meu rosto pacífico num sono exausto. A luz do sol entrava pela janela, pintando as minhas feições em dourado. Ele observou-me por um longo momento, memorizando a forma como a luz se prendia no meu cabelo. Depois apertou os meus dedos. Os meus olhos abriram-se. Por um batimento cardíaco, o medo brilhou no meu rosto. O terror instintivo de alguém que tinha passado anos a acordar para a violência. Depois vi os seus olhos abertos e conscientes, e o medo derreteu-se em algo infinitamente mais suave. Ficaste, murmurou João, a sua voz áspera por falta de uso. Eu disse que ia ficar. O silêncio estendeu-se entre nós, confortável e quente. Pedro, perguntou ele finalmente. A minha expressão não vacilou. Morto. Eu matei-o. Como é que te sentes? Considerei a pergunta, realmente considerei, procurando nas profundezas do meu próprio coração pela resposta. Livre. João esticou a mão, o seu movimento lento e cuidadoso,
e aninhou o meu rosto na sua palma. O seu polegar afastou uma lágrima que eu não tinha percebido que estava a derramar. Não te salvei por causa do telefone da Isabela, disse ele calmamente. Salvei-te porque no momento em que li aquela mensagem, soube que eras uma lutadora. Isabela desistiu no final. Ela aceitou o seu destino. Os seus olhos prenderam os meus, escuros e profundos, e cheios de algo que eu só agora começava a compreender. Tu nunca desististe. Trancaste a porta da casa de banho. Enviaste aquela mensagem. Escolheste sobreviver. Eu inclinei-me no seu toque. Eu amo-te porque não morreste. Eu amo-te porque escolheste viver. Um mês depois, Ana estava na varanda da nova propriedade de João, observando o horizonte de Lisboa a cintilar ao longe. Tanta coisa tinha mudado. A Sofia tinha regressado à universidade, rodeada de segurança. Ela fingia não notar. O Império Castelhano tinha absorvido o caos do ataque e emergido mais forte. A morte de Pedro Macedo tinha sido considerada um acidente, uma explosão de gás durante uma invasão de domicílio. Ninguém questionou. Ninguém ousou. Passos aproximaram-se atrás dela. Não precisou de se virar para saber quem era. João estava ao seu lado, a sua presença quente e sólida, o seu ombro roçando o dela. O Vitor Lobo ainda está por aí, disse Ana calmamente. Sim, a guerra não acabou. Nunca ela acaba no meu mundo. Ela virou-se para encará-lo, e ele viu a transformação que se tinha vindo a desenvolver desde a noite em que ela enviou a mensagem para o número errado. A mulher assustada tinha desaparecido. No seu lugar estava alguém forjada pelo fogo, temperada pelo sofrimento, endurecida em aço. Ensina-me, disse ela. João levantou uma sobrancelha. Ensinar-te o quê? A lutar, a proteger as pessoas que amo. O seu queixo ergueu-se, os seus olhos a brilhar com uma determinação silenciosa. Não quero mais ser salva, João. Quero estar ao teu lado. Quero ser tua igual, não o teu fardo. Ele estudou-a por um longo momento. Esta mulher que tinha rastejado pelo chão da casa de banho com costelas partidas, que tinha matado o seu agressor com as suas próprias mãos, que tinha escolhido a vida quando a morte teria sido mais fácil. Um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Tudo bem, Ana Cardoso. Começamos amanhã. Ela sorriu de volta, um sorriso verdadeiro, brilhante e feroz e cheio de promessa. Ela tinha enviado a mensagem para o número errado. Tinha acidentalmente invocado o diabo, e o diabo tinha se apaixonado por ela. Mas Ana Cardoso não era um anjo à espera de ser salvo. Ela era uma tempestade a aprender a destruir, e a guerra apenas tinha começado. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Noutras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha vida, e escolhi-a. Escolhi ficar, escolhi lutar. Não sei o que o futuro nos reserva, mas, pelo menos pela primeira vez em muito tempo, sinto que o estou a construir e não apenas a sobreviver a ele. É um processo. Ainda sinto o medo, a incerteza, mas agora existe algo mais, uma força que nem sabia que tinha. E essa é a minha verdade, seja ela